Começou mais uma Arte Ciência, professor Diego Lessa, estou aqui novamente para representar eles, todos os professores da Blue School, Objetivo DF para mais um Revisando, agora do nosso quarto e último bimestre, com a nossa prova P1. Quer se dar bem nessa prova? Então já vou te dar uma dica. Primeiro decore as 5 formas musicais que iremos trabalhar nesta prova. São aquelas formas musicais do século XVIII e XIX. Lundum, valsa, modinha, polka e o machixe. O vídeo de hoje está bastante simples, galera, então para facilitar o entendimento de vocês eu vou sumir aqui da tela para explicar cada um desses gêneros musicais. Mas caso você não entenda e necessite da minha presença, eu vou estar aqui novamente, lindo como sempre, tá bom? Então vamos para a nossa revisão. Quando estudamos a história da formação da música brasileira no século XVIII e XIX, precisamos primeiro dividir esse assunto cronologicamente em 2 partes: Brasil colonial e Brasil imperial. Qual a diferença? Durante o Brasil colonial ainda não existia um interesse de fixar a corte portuguesa em solo sul-americano. O Brasil funcionava mais como um ponto de exploração e expansão do Reino de Portugal. O período colonial começa lá no ano de 1500 e se encerra no início do século XIX com a chegada da família real. E nesse período, a música europeia de origem portuguesa era a maior porta de entrada no Brasil. No século XVIII, podemos observar um gênero de origem africana que chegou no Brasil através das pessoas escravizadas da região da Angola. Esse gênero musical é o lundum. O lundum é um gênero africano característico por possuir letras engraçadas e de duplo sentido, além de movimentos e passos bem sensuais com rebolados. Além disso, todas as nossas danças modernas que envolvem rebolados e movimentos sensuais possivelmente herdaram essa característica do lundum. Infelizmente, no século XVIII, existia um grande preconceito com as manifestações culturais de origem africana. Mas anos depois, tivemos sim compositores desse gênero. Um desses que ficou marcado é o Laurindo Rabelo, que nasceu no Rio de Janeiro e também faleceu no Rio de Janeiro no ano de 1864. Anota esse nome aí, galera, que isso é conteúdo para prova. Agora vamos falar da modinha. Se você estiver procurando a palavra modinha na internet e não quer travar seu navegador de busca com resultados aleatórios, não esqueça de mencionar gênero musical modinha. A modinha é um gênero lírico de origem europeia que tem por característica letras melancólicas, canções dos desiludidos. É uma música que fala do amor impossível. Amor impossível, mais que impossível. Peraí, não é bem assim não. Vamos escutar um trechinho para você entender direito. Bastante. Pois é, pessoal, acredite ou não, essa música está escrita em português. Eles falavam bem diferente na época. A modinha é um gênero que ficou muito popular nos sarais que ocorriam no Rio de Janeiro. O maior representante desse gênero aqui no Brasil é o compositor Domingos Caldas Barbosa, que nasceu no Rio de Janeiro em 1970 e faleceu lá em Portugal, em Lisboa, no dia 9 de novembro de 1800. Agora vamos falar dos gêneros musicais do século XIX. Vocês lembram no início do vídeo que eu falei que a história da música brasileira se divide no período colonial e no período imperial? Pois bem, por conflitos que ocorriam na Europa no século XIX, a família real portuguesa se refugiou no Brasil e junto com ela vieram várias manifestações culturais. Uma delas era a valsa. A valsa se tornou muito popular na corte carioca, mas também era uma música muito popular entre as pessoas ali do meio rural e os plebeus. A valsa é um gênero ternário, ou seja, o compasso musical se organiza em 3 tempos sonoros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nesse período, a valsa dominou e se tornou muito popular entre os jovens. A razão disso é porque a valsa era um dos poucos espaços públicos para namorar e a valsa tem uma característica muito revolucionária para aquele período. Ela é pioneira em dança entrelaçada. O que seria isso? As danças entrelaçadas são basicamente aquelas danças de características
que observamos, por exemplo, no forró moderno, na qual os bailarinos dançam em duplas. Atualmente é apenas uma música que você escuta em baile de debutante, mas naquele período era uma novidade dançar com o rosto coladinho. A valsa é um gênero bastante calmo. Então, na metade do século XIX, o que já era bom melhorou, pois apareceu a polka, outro gênero de origem europeia que se espalhou para o mundo todo. E a polka, dominou o interesse público. Quais são as características desse gênero, A polka é um tipo de dança também entrelaçada, igual a valsa. Só que a polka, ela tem a sua estrutura binária, ou seja, baseada em 2 tempos. Por exemplo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E os bailarinos dançam saltitando. Ou seja, a polka, ela caiu no gosto do povo, praticamente substituiu a valsa, porque agora nós temos 2 coisas interessantes acontecendo aqui. Uma dança entrelaçada e animada ao mesmo tempo. Mas ainda pode melhorar. Vocês lembram no início do século XVIII que eu citei a modinha e o lundum? Pessoal, o lundu, ele acabou entrando devagarzinho na cultura popular e se misturou com esses gêneros que já existiam. No caso, ele se misturou com a polka e foi entrando devagarzinho, até que não dava mais para você chamar aquilo de polka, porque gerou um novo movimento musical que vamos falar agora. Esse gênero ficou conhecido como machixe. O machixe, que também é o nome de um vegetal, é um tipo de dança que unia vários elementos que foram evoluindo e se misturando na cultura brasileira. É um gênero de dança entrelaçada, igual a valsa, é um gênero animado, igual a polka, e agora é um gênero com características de rebolado, que foi uma influência ali que ele herdou do lundum. Lembra que eu falei que o lundum era um gênero musical que ficou ali no século XVIII, muito criticado por ter raízes africanas? Pois é, pessoal, o lundum acabou entrando devagarzinho na cultura brasileira até que, explodiu. O machixe foi um gênero muito criticado na época justamente por essas características. O machixe é uma dança para pares com rebolados sensuais, movimentos muito próximos e a mão do cavalheiro encostando na cintura da dama, e também com rodopios muito envolventes, características essas que não eram muito aceitas para as pessoas da época. Um dos maiores divulgadores desse gênero foi o bailarino, ex-compositor, e bailarino Duque, que fez apresentações de machixe no Brasil e na Europa com a sua companheira de dança Gabi. Pessoal, se você observar bem o machixe e retirar essa música tradicional e adicionar uma música moderna, digamos assim, você vai entender de onde as pessoas atuais tiraram a inspiração. Ou seja, pessoal, a música vem se transformando até chegar no que conhecemos atualmente. Quando estudamos sobre a história da música brasileira e seu desenvolvimento, não podemos deixar de citar a história da Bossa Nova e da Jovem Guarda. São 2 movimentos muito importantes para o desenvolvimento da história da música brasileira, com artistas consagrados. Alguns já partiram e outros seguem vivos na carreira artística ainda nos dias atuais. A nossa prova é uma releitura e análise desses 2 gêneros musicais que marcaram a história do Brasil na década de 60. Vamos começar então com a Bossa Nova. A Bossa Nova surgiu ainda nos anos 50, quando músicos como João Gilberto, utilizando uma nova técnica de batida inovadora de violão, com inspiração no samba e no jazz norte-americano, acabou criando uma forma musical muito peculiar, inovadora para os padrões da época, e que colocou o Brasil no topo do mundo ao lado de grandes artistas da época. Embora já existiam alguns rascunhos do padrão rítmico da Bossa Nova, que era inspirado no samba, muitos historiadores da música acabam considerando o nascimento e a consagração desse gênero com a música Chega de Saudade, de João Gilberto, que foi lançada em agosto de 1958 como single e posteriormente recebeu o nome de um álbum em 1959 com outras canções. Uma das principais características da Bossa Nova, além do toque marcante do violão, é o que chamamos de canto falado. Como o próprio nome diz, é uma técnica que tem como base a fonologia prosódica. Na prática é bastante simples.
e está presente em muitos gêneros musicais como rap, hip hop. Geralmente, mesmo artistas de outros gêneros musicais, às vezes fazem uso desse canto falado quando querem enfatizar uma mensagem ou narrativa na música, técnica que podemos perceber 100% nas batalhas de rap. A canção mais famosa do gênero bossa nova, sem dúvidas, é Garota de Ipanema, uma obra-prima de Tom Jobim e letra de Vinícius de Moraes. Foi composta em 1962. Um ano após sua gravação, recebeu uma versão em inglês. A jovem que inspirou a canção se chama Elô Pinheiro. Talvez você conheça ela. É mãe da apresentadora Tiziane Pinheiro, que é ex-esposa do empresário e também apresentador Roberto Justus. Personagens esses que você pode conhecer se ainda faz uso daquele aparelho antigo chamado televisão aberta. Como surgiu a música? No inverno de 1962, Elô passava pelo Bar Café Veloso, na praia de Copacabana. Os compositores que frequentavam o local viram a garota e, inspirados nela, compuseram a canção. Garota de Ipanema é a segunda música mais gravada no mundo todo, perdendo apenas para Yesterday, do grupo Beatles. A música já esteve também no top 10 mundial e é a canção brasileira mais regravada de todo o mundo, mais de 400 vezes, incluindo por artistas consagrados como Frank Sinatra, Amy Winehouse, Madonna, Tim Maia, entre outros. Também é uma música que já apareceu em diversos filmes, mesmo que às vezes como um clichê de elevador, banheiro ou aeroporto. A bossa nova é um gênero que se findou no ano de 1966. Isso significa que acabou? Não. Na verdade, não é um gênero morto. É que ela evoluiu para uma nova forma conhecida como MPB ou música popular brasileira. Isso decorreu devido às mudanças políticas e sociais do Brasil. Se você observar as primeiras obras do gênero bossa nova, elas não têm compromisso algum com as questões reais políticas do Brasil. Fator esse que não passa batido pelos artistas a partir do golpe de 1964. Assim como nos dias atuais, que vivemos uma polarização política, isso também acontecia naquela época, pois surgiu a Jovem Guarda. A Jovem Guarda foi um movimento que teve diversos artistas, mas 3 deles com certeza se destacaram, que é Erasmo Carlos, a cantora Vanderleia e também você conheça esse aqui, Roberto Carlos, que não é Papai Noel, mas está presente em todos os natais para alegrar as criancinhas. O estilo fez muito sucesso no Brasil, pois ajudou a introduzir o rock no Brasil. Enquanto a bossa nova usava instrumentos acústicos, mas muito bem tocados, com uma estrutura forte, a Jovem Guarda, inspirada no movimento Iê Iê Iê, apresentava letras e arranjos simples. Infelizmente não podemos apresentar muitos elementos do que a Jovem Guarda criou, porque ela é praticamente uma cópia do movimento que os Beatles e outras bandas ali também norte-americanas emplacaram na primeira fase dos anos 60. Uma coisa é certa, os músicos e ouvintes da bossa nova eram muito críticos desse movimento, e a razão disso é porque a Jovem Guarda não tinha compromisso algum com a realidade do Brasil. Incluindo, se você escuta esses artistas atualmente, vai conseguir observar que as letras sempre falam de relacionamentos, festas, ostentação e um padrão de vida fantasioso, que não corresponde à realidade de muitos brasileiros. Embora muito criticada, a Jovem Guarda era visto por muitos como uma forma de enxergar o lado bom da vida. Afinal, naquele período, não seria tão atrativo ir para uma festa para se divertir e a canção te deixar mais deprimido do que antes de você ter chegado. Esses 2 gêneros são muito influentes na questão social e nas questões políticas. Incluindo, dá para você até traçar um padrão político desses músicos devido a seu modo de se apresentar. Observe que os artistas atuais, na qual as letras são descompromissadas, têm um apontamento político diferente daqueles que cantam sobre problemas sociais ou de algum grupo social minoritário. Toda vez que você estudar música, lembre disso, ela funciona não apenas como uma diversão, ela é uma voz, uma porta de entrada para temas muito importantes, e mesmo que ela passe, podemos ver as cicatrizes e a sua mensagem. Em cada movimento histórico, nós mostramos um pouco de como as pessoas viviam, se comportavam e pensavam naquela época. E agora tudo que eu posso fazer é desejar uma ótima sorte para vocês.
uma boa prova. Não esqueça de deixar o seu apoio. Dá muito trabalho fazer esses vídeos e o seu apoio significa muito para que os vídeos fiquem sempre em alta na plataforma do YouTube. Um forte abraço, uma ótima semana. Tchau, fui!